A Oncológica do Brasil está preparada para atender todos os pacientes oncológicos. Seguimos todas as recomendações necessárias e continuamos aqui por vocês. O câncer não espera, não interrompa o seu tratamento. Juntos, vamos vencer. Contamos com equipamentos modernos e equipe capacitada. A sua vida é mais importante. Marque sua consulta e continue seu tratamento oncológico. Ligue 3223-5800. Esqueça por um instante o status da medicina. Esqueça a imagem, o jaleco, o jantar e pense somente em gente que sente. Está mais do que na hora de resgatarmos o básico: amor, serviço, vida, sentido. Todos os dias, medicina para nós é arte. É o paciente que tem nome, a consulta que conversa, o exame que olha e vê. Nossa inovação é um lembrete aos essenciais. Nossos produtos são para sentir o pulso, reoxigenar a vida, olhar adiante e ajudar o time de saúde a se conectar com pacientes. E assim, fazemos dos primeiros cuidados um resgate ao que realmente importa: servir. Porque servir é agir em direção ao outro. MD, salvando o básico da medicina. Agora, porque o Sanaflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países no mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sanaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sanaflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP. Eu acredito no Sanaflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no 4º ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho, eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão e na extremidade lá possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho. Isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sanaflix por 7 dias agora. Boa tarde, ou bom dia, dependendo do horário que faça a aula. Meu nome é Natália. Primeiramente, quero agradecer à organização do evento, que me chamou para ministrar essa aula.
sobre imunoterapia e seus efeitos, né? A ideia dessa aula é que a gente converse um pouquinho sobre o mecanismo de ação de imunoterapia, algumas das indicações de imunoterapia e, enfim, a evolução que isso vem tendo em oncologia nos últimos anos, e da mesma maneira que a gente entenda um pouco sobre os efeitos colaterais, que eu julgo que é o mais importante, em especial entendendo que o público-alvo do evento é não oncologistas e ligas, que talvez o entendimento em especial dos efeitos colaterais de imunoterapia tenha um maior impacto, né? Me apresentando, eu sou Natália, eu sou médica oncologista, sou médica da Oncoclínicas Brasil, atuo aqui no Rio de Janeiro, sou professora substituta da UFRJ de Oncologia e atualmente eu trabalho também na pesquisa clínica no INCA 3. Então, o objetivo dessa aula é a gente entender um pouquinho o que é imunoterapia, né, essa nova imunoterapia, que é algo que vem sendo muito discutido na mídia nos últimos anos, enfim, por conta tanto de alguns avanços que muitas vezes acabam chegando na mídia tradicional, quanto também por conta de tratamentos que algumas pessoas públicas fizeram nos últimos tempos. Então, é comum que tanto pacientes quanto familiares de pacientes oncológicos muitas vezes perguntem e tenham dúvidas sobre imunoterapia. Que a gente entenda quais benefícios que essa classe trouxe em termos de oncologia e que, em especial, compreenda seus efeitos adversos. Então, eu acho que antes da gente dar seguimento, acho que é importante a gente entender alguns conceitos. Acho que o primeiro deles é que quando a gente pensa numa célula tumoral, quando a gente pensa num câncer, num tumor, muitas vezes o que vem na nossa mente é um grupo, né, um conjunto de células que sofreram, passaram por algum processo de mutação que acabou conferindo alguma vantagem evolutiva para aquela célula ou aquele grupo de células que fez com que elas tivessem um crescimento desordenado, mais descontrolado, e que atingissem, né, que obtivessem a capacidade tanto de crescer quanto de invadir corrente sanguínea e corrente linfática, levando ao desenvolvimento, ao risco de desenvolvimento de metástase à distância. Só que o que a gente sabe hoje em dia é que o tumor, o que a gente entende como tumor, ele não é apenas constituído de células tumorais, seja células tumorais já desenvolvidas ou células tumorais stem cell, né, progenitoras. Mas sim, na verdade, uma estrutura de um microambiente que simula, de certa forma, um microambiente de qualquer estrutura complexa que a gente tem no nosso organismo, né? Com tecidos fibroblásticos, com os tecidos endoteliais vasculares e também com infiltrado inflamatório peritumoral, que passou a ser alvo, de certa forma, de investigação e estudo nos últimos anos, né? Em especial, na verdade, o entendimento de por que alguns tumores tinham, de certa forma, essas células inflamatórias, essas células imunes em maior quantidade, outros em menor quantidade, se isso teria algum impacto prognóstico, se isso teria algum impacto preditivo, e mais do que isso, entender por que aquelas células estavam ali e, de certa forma, isso causava pouco impacto ou pouco, enfim, influência em termos de desenvolvimento da doença, né? Por que aquelas células inflamatórias elas não são capazes ou não eram capazes de controlar o crescimento daquela célula cheia de neoantígenos, cheia de novas proteínas diferentes das proteínas habituais ou diferentes das proteínas comuns no nosso organismo. Quando a gente fala de crescimento dessa célula tumoral, né, do crescimento dessa célula tão complexa como é a célula tumoral, a gente entende que existem alguns mecanismos que, de certa forma, essa célula tem que ganhar para que permita que ela consiga fazer justamente aquilo que eu falei, crescer, se desenvolver de forma desordenada e que consiga ter a capacidade tanto de invadir estruturas quanto de invadir corrente sanguínea e tecido linfático, tendo a chance ou tendo o risco
de desenvolvimento de doença metastática à distância, que é a definição de câncer, né? Então, câncer não só é uma célula típica com crescimento desordenado, mas é uma célula que invade tecidos, né? É uma doença que invade epitélio, que invade tecidos e que tem a capacidade de não só invadir, como desenvolver metástase à distância. Então, existem diversos mecanismos estudados que justificam, de certa forma, os ganhos que essa célula tem ou os ganhos que ela precisa ter para que consiga, de forma eficiente, crescer, se desenvolver e invadir tanto tecidos vizinhos quanto o desenvolvimento de metástase. E um desses mecanismos é justamente a capacidade de fugir da destruição imune, né? E a partir daí, né, desses mecanismos, esses que a gente chama de hallmarks of cancer, ou então marcos do desenvolvimento de tumores, né, de tumores malignos, de câncer, é que veio todo o estudo, tanto dos anti-CTLA-4, que a gente vai conversar um pouquinho mais adiante, quanto dos anti-PDL1 e PD1. Né? O que a gente sabe hoje é que alguns tumores têm uma maior necessidade de fugir dessa destruição imune do que outros, e que talvez isso justifique porque alguns tumores têm uma resposta maior, uma resposta melhor à imunoterapia do que outros tumores. Então, ainda revisando um pouco de imunoterapia básica, né, para a gente conseguir entender em relação a esses remédios, o que a gente tem que lembrar é que quando a gente tem um antígeno desconhecido, né, esse antígeno ele deve ser apresentado a um linfócito T via célula dendrítica ou macrófago, né, periférico, que são células da nossa imunidade inata. Então, a célula dendrítica, ela reconhece esse antígeno, ela processa esse antígeno e ela apresenta esse antígeno através do MHC, né? Esse MHC, ele se liga a receptores do linfócito TCD4, mas essa única ligação não é capaz de ativar o linfócito TCD4. O que significa ativar? É fazer com que esse linfócito TCD4 desenvolva uma resposta imune contra aquele antígeno. E por resposta imune, a gente entende a liberação de substâncias pró-inflamatórias, como interleucina 2, 6 e TNF-alfa, e também o recrutamento de células inflamatórias por conta justamente dessas substâncias pró-inflamatórias e, em última análise, o desenvolvimento de uma memória imune via linfócito TCD8. Porém, quando existe essa ligação, como eu falei, a gente precisa de um segundo sinal estimulatório para que isso tudo ocorra. E esse segundo sinal estimulatório ocorre através da ligação do CD28, que é um receptor presente no linfócito TCD4, com o CD80 ou CD86 presente na célula dendrítica, presente na célula apresentadora de antígenos, né? Então, quando existe essa dupla ligação, a gente tem um sinal estimulatório, um segundo sinal estimulatório e, consequentemente, o desenvolvimento dessa resposta inflamatória e dessa resposta imune que vai desencadear os eventos que vão desenvolver, de certa forma, o ataque, né? De certa forma, a resposta contra aquele antígeno. O que acontece é que a gente sabe que essa resposta inflamatória ela pode ser muito exagerada ou muito exacerbada. E mais do que isso, o MHC ele pode apresentar, inclusive, antígenos próprios, antígenos self. Então, existem alguns mecanismos de homeostase que vão levar tanto o que a gente chama de uma imunotolerância a antígenos próprios, consequentemente evitando doenças autoimunes, quanto uma imunotolerância também periférica, diminuindo a resposta inflamatória e, consequentemente, evitando o dano que uma resposta inflamatória exagerada pode causar. Então, nos tecidos linfóides, no timo, ao longo da embriogênese, existe a apresentação de antígenos próprios, né, de antígenos selfies, em especial no timo, mas também em tecidos periféricos. Existe a ligação do MHC com o linfócito TCD4, existe a ligação do CD80, CD86 ao CD28, mas uma vez que esse antígeno é reconhecido como antígeno próprio, antígeno self, ao desenvolvimento no linfócito T do receptor CTLA4, que consegue se ligar ao CD80 ou CD86 com maior afinidade do que o CD28, levando, consequentemente, a uma inibição desse estímulo pró-inflamatório.
consequentemente, ao não desenvolvimento de uma resposta imune e de toda uma resposta inflamatória e imunomediada contra aquele antígeno que é considerado um antígeno próprio, né, que é considerado um antígeno self. Então, essa resposta inibitória via CTLA4 leva a uma situação de imunotolerância. E isso ocorre, em especial, nos tecidos linfóides periféricos e no timo. Na periferia, no tecido, quando você já tem uma ativação prévia do linfócito TCD4, né, e, enfim, esse linfócito TCD4 ele já reconheceu o antígeno, ele já montou uma resposta imune contra aquele antígeno, existem também mecanismos que vão frear essa ativação do linfócito TCD4, né, já experimentado, que já foi apresentado aquele antígeno, com o objetivo de evitar dano tecidual. A gente sabe que o dano causado por uma infecção muitas vezes é secundário, não àquele agente especificamente, mas sim a uma resposta inflamatória exagerada contra aquele agente. Então, no contexto de Covid, que, enfim, nessa pandemia que a gente vem passando, exatamente isso que se estuda, né? Que o principal dano pulmonar, dano renal, dano, enfim, de órgãos-alvo causado pelo SARS-CoV-2 não é exatamente um efeito citopático, né, citotóxico do vírus, citolítico do vírus, mas sim um efeito imunomediado por conta de uma resposta imune montada contra esse vírus, né? Tanto que em estudo fase 3, em pacientes graves, internados em CTI, a dexametasona, que é um corticoide, se mostrou benéfica com uma redução da mortalidade de 28 dias para pacientes graves, justamente porque ela conseguiu reduzir a resposta inflamatória nesses pacientes que talvez tivessem uma resposta inflamatória exagerada e que isso justificaria o quadro de gravidade desses pacientes. Então, esse mecanismo regulatório, de certa forma, ele visa diminuir o dano tecidual que é causado por uma resposta inflamatória exagerada por um linfócito T que já montou, de certa forma, uma resposta contra determinado antígeno. Isso ocorre através do estímulo ao surgimento de um receptor no linfócito TCD4, que é o PD-1, que se liga ao seu ligante, o PDL1 e o PDL2, presente em tecidos periféricos, né? Então, quando existe essa ligação do PDL1 e do PD-1 ao PD-1, né, dos ligantes ao receptor, isso também gera uma resposta inibitória e, consequentemente, leva a um desmonte, uma diminuição da resposta inflamatória contra determinado antígeno. O que essa imunoterapia moderna, né, foi desenvolvida foi justamente tentando desorganizar ou então tentando diminuir esses mecanismos regulatórios, esses mecanismos inibitórios dos tecidos periféricos e desses mecanismos regulatórios dos tecidos periféricos, né? Justamente por entender que muitos desses mecanismos que existem no nosso corpo com o objetivo de levar um feedback negativo e, consequentemente, evitar tanto doença autoimune quanto dano tecidual, também são mecanismos que muitas vezes são utilizados pela própria célula tumoral para evadir ao sistema imune, né? Então, o desenvolvimento inicialmente de uma medicação anti-CTLA4, que foi a primeira imunoterapia que surgiu, e posteriormente anti-PD1 e depois anti-PDL1, vieram com o objetivo justamente de tentar inibir a inibição e, consequentemente, quando a gente inibe a inibição, a gente ativa o sistema imune contra determinados antígenos. A questão é que essa ativação, ela não é específica contra o antígeno. A gente não consegue apenas ativar o sistema imune contra os antígenos que a gente deseja, contra aqueles antígenos tumorais. O que acaba ocorrendo quando a gente faz uso de uma medicação anti-CTLA4 ou anti-PD1 ou anti-PDL1 ou combinação de imunoterapias é que a gente leva, de certa forma, a uma ativação que é contra, potencialmente, qualquer antígeno que tenha sido criado uma situação de imunotolerância pelo organismo. Isso, como a gente vai ver mais para frente, tem um impacto direto em termos de toxicidade de imunoterapia. Isso é um pouco confuso, né?
Eu acho que vale a pena, enfim, se ficou alguma dúvida depois, revisar um pouco sobre imunologia básica, porque isso é importante para entender sobre imunoterapia se vocês têm interesse. Fato é que justamente essas medicações, como eu falei, anti-CTLA-4, que é o ipilimumab, que foi a primeira imunoterapia aprovada para o uso em pacientes oncológicos, quanto o anti-PD-1, que é o pembrolizumab e o nivolumab, que foi a segunda classe de imunoterapias que surgiram e foram aprovadas para uso em pacientes oncológicos, quanto o anti-PDL1, que são drogas um pouco mais recentes, mas que também já são aprovadas, são drogas que hoje em dia a gente dispõe no Brasil, que a gente dispõe no nosso país na medicina suplementar. São drogas que são aprovadas pela Anvisa em algumas indicações, a gente vai conversar um pouquinho sobre as indicações mais adiante. São drogas que a gente dispõe em contexto de medicina suplementar e, apesar de aprovadas pela Anvisa, a gente não tem disponível essas drogas em contexto de SUS e a principal questão é custo. São drogas que são extremamente caras, isso leva a uma limitação de acesso importante, em especial num país como o nosso, que é um país grande e que a imensa maioria da população não tem acesso à medicina suplementar. Então, o que acaba acontecendo é que a gente tem, de certa forma, uma dificuldade de acesso não só aos pacientes do SUS, mas mesmo em questão de medicina suplementar, existe uma questão de heterogeneidade do acesso a essas medicações em diferentes regiões do Brasil. No Rio de Janeiro, a gente não costuma ter problema de acesso a essas medicações, mas eu sei que existem alguns lugares que isso não é tão simples, embora, enfim, por lei sejam drogas que o plano deve cobrir por conta de questão de serem drogas venosas, que acabam, enfim, entrando como drogas que devem ser cobertas pelo plano ou pelo seguro de saúde. Muitas vezes a questão de preço, né, de custo, leva a algumas dificuldades de acesso, e isso eu acho que é algo que é muito importante a gente ter em mente quando a gente fala de um país como o nosso, que é um país que é pobre e ainda desigual, né? Então, acho que isso sempre a gente deve ter em mente, que mais importante do que tudo, a gente tem que discutir essas questões de custo. Toxicidade financeira é uma questão relacionada a essas drogas e por mais que elas sejam sim benéficas e beneficiem muitos pacientes, a gente ainda não consegue beneficiar todo mundo com essas medicações. Quando a gente fala, então, em relação a indicações, o ipilimumab, como eu falei, foi a primeira droga estudada e aprovada para uso em pacientes oncológicos. Acho que é interessante a gente perceber que o ipilimumab, o primeiro paciente que recebeu o ipilimumab em contexto de pesquisa clínica, recebeu em junho de 2000, e essa droga foi apenas aprovada em 2011 para melanoma, então foi uma droga que, em termos de pesquisa clínica, demorou quase 12 anos para ser desenvolvida. O nivolumab, que foi a segunda droga aprovada para uso em oncologia, há mais ou menos o mesmo período de tempo demorou entre o desenvolvimento, a aplicação no primeiro paciente e a aprovação pelo FDA, né? Esse gráfico ele fala sobre a aprovação pelo FDA, que equivale à Anvisa nos Estados Unidos. E eu acho que é interessante observar como ao longo do tempo, tanto o período de desenvolvimento das drogas diminuiu, né, entre o primeiro paciente que recebeu o avelumab lá em 2013 e a aprovação em 2017, a gente vê que proporcionalmente a gente teve um desenvolvimento bem mais rápido do que o ipilimumab ou o nivolumab, quanto na verdade ao longo do tempo a quantidade de indicações para essas drogas aumentaram de forma muito rápida, né? Esse gráfico vai até 2018, mas hoje em dia de fato a gente tem tanto imunoterapias associadas à quimioterapia, quanto imunoterapias associadas à droga-alvo, quanto imunoterapias associadas com imunoterapias e uma grande gama de medicações com aprovações tanto pelo FDA quanto pela Anvisa, né? Seja em melanoma, câncer de pulmão, câncer de rim, câncer de bexiga, tumor de células de Merkel, nos Estados Unidos aprovação em tumores com algumas mutações específicas, como o MSI, câncer de mama triplo negativo, e só em 2020 o FDA já aprovou novas indicações para imunoterapia, né? Tanto de medicações que antes não eram indicadas em determinadas doenças, como o caso de atezolizumab para melanoma,
como indicações novas, como, por exemplo, de nivolumab e ipilimumab para câncer de pulmão, que era uma associação que ainda não era aprovada para esse tipo de doença, né? Como, por exemplo, também a aprovação em outros tumores, como cânceres de pele do tipo escamoso ou câncer de fígado, né, o carcinoma hepatocelular. Então, o que a gente viu, né, só em 2020, a quantidade de aprovações em congressos de oncologia, agora no final de setembro a gente teve a ESMO, que é o Congresso Europeu de Oncologia, os principais estudos, quando a gente fala dos principais tumores, câncer de mama, câncer de pulmão, câncer urogenital, os principais estudos foram estudos que envolveram imunoterapia, né? Ou então alguns dos estudos mais comentados foram estudos que envolveram, de certa forma, imunoterapia, e ainda existe, na verdade, bastante estudo, bastante desenvolvimento e bastante pesquisa para a gente entender melhor a aplicação dessas drogas em contexto de oncologia, como também a indicação dessas drogas no contexto de oncologia e como selecionar melhor os pacientes para tentar prever ou tentar ter uma ideia de quem é o paciente que de fato vai se beneficiar dessas medicações. E eu digo isso porque, na verdade, quando eu falo sobre mecanismos de desenvolvimento da célula tumoral e eu coloco essa questão de conseguir evadir, conseguir fugir da destruição imune, a gente tem que ter noção que existem diversos outros mecanismos que vão ser responsáveis pelo sucesso da célula tumoral, né? E algumas células, alguns tumores, eles vão ter uma maior dependência de um mecanismo do que de outro. Então, alguns tumores, eles não precisam, eles não têm uma necessidade tão grande de evadir do sistema imune quanto outros, e isso justifica porque alguns tumores têm uma resposta muito grande quando a gente usa imunoterapia, né, quando a gente ativa o sistema imune, e outros tumores essa resposta é menos dramática ou essa resposta é inexistente, com estudos negativos em imunoterapia em algumas indicações, né? Então, o que eu quero dizer é que imunoterapia não é para todos os pacientes, né? Não é para todos os tipos de câncer. A gente também tem que ter noção que câncer não é uma doença homogênea. Um câncer de pulmão ele vai ser inteiramente diferente de um câncer de mama, e mesmo quando a gente olha câncer de mama e câncer de pulmão, diferentes tipos de tumores, eles vão ter diferentes tipos de características. Mesmo o adenocarcinoma de pulmão, eles não são todos iguais. A gente até vai conversar um pouquinho sobre isso mais para frente. E alguns tumores vão ter, de certa forma, uma maior dependência desse mecanismo de fugir do sistema imune, de tentar evadir da destruição imune, do que outros tumores. E por conta disso, a importância da gente conseguir melhores biomarcadores, que são, de certa forma, substâncias ou alguns indícios, vamos dizer assim, de uma maior chance de benefício de uma droga, ou uma classe de drogas que é tão importante, mas que tem, de fato, um custo associado muito alto. Mas, de certa forma, né, embora eu tenha falado que nem todos os tumores têm uma resposta tão importante, uma resposta tão relevante com a imunoterapia, sem dúvida existem tumores que a evasão ao sistema imune é um mecanismo de evolução muito importante da célula tumoral e, sem dúvida, o melhor exemplo é o melanoma, né? Para vocês terem uma noção, para fins de comparação histórica, o melanoma metastático é uma doença que antes do desenvolvimento da imunoterapia tinha uma sobrevida estimada em 5 anos de menos de 9%. Então, em 5 anos, a chance de um paciente diagnosticado com câncer metastático, com melanoma metastático, estar vivo era de 8,8%. Ou seja, a imensa maioria dos pacientes com melanoma metastático não viviam 5 anos, eles morriam antes. Na verdade, a sobrevida estimada, a sobrevida mediana era menos de 1 ano, né? Então, a sobrevida mediana era muito menos de 5 anos. E hoje em dia, com a imunoterapia e os esquemas mais atuais, né, de combinação de imunoterapia, a gente tem uma sobrevida em 5 anos de 52%. Então, mais da metade dos pacientes se encontram vivos após 5 anos, versus o controle histórico de com quimioterapia padrão, que era o que era feito, cerca de um pouco menos de 9% dos pacientes se encontravam vivos após 5 anos, né? Então, o que a gente vê é que isso, de fato, foi uma droga que mudou a história natural dessa doença.
né? No grupo que fez o esquema mais atual de tratamento, que é uma combinação de 2 imunoterapias em pacientes com melanoma, em 5 anos, esse grupo de pacientes não atingiu a mediana de sobrevida, né? Então, isso significa que a sobrevida mediana ainda não chegou, ainda não foi atingida nesses pacientes, mesmo após 5 anos, entendendo que anteriormente a sobrevida mediana era de um pouco mais, de cerca de 1 ano, né? Então, isso de fato modificou a história natural dessa doença. Entendendo que melanoma metastático é uma doença incurável, a gente conseguiu, sem sombra de dúvidas, levar uma nova história para esses pacientes. E embora, foi o que eu falei, nem todos os tumores têm uma resposta tão importante de imunoterapia como o melanoma metastático, diversos tumores têm sim benefício e aumento de sobrevida, e é um tratamento que leva a um maior tempo de vida com qualidade de vida para os nossos pacientes. Então, para ilustrar um pouco mais isso, eu trouxe um caso clínico, acho que isso ajuda a gente a entender algumas questões, né, que eu julgo relevantes de serem passadas quando a gente fala sobre imunoterapia. Então, esse caso clínico é uma paciente de 60 anos, do sexo feminino, com uma história de tosse crônica, que inicialmente ela associou ao fato de ser tabagista, mas ela notou uma piora progressiva da tosse, o que levou a procurar uma emergência médica. Foi solicitada uma tomografia de tórax, que evidenciou uma massa pulmonar em região central do lobo médio e nódulos pulmonares bilaterais. Ela procurou um pneumologista, que indicou uma broncoscopia, e o laudo histopatológico dessa biópsia guiada por broncoscopia foi de um adenocarcinoma, com uma imunohistoquímica sugerindo um adenocarcinoma primário de pulmão, ou seja, uma lesão que nasceu no pulmão, não era metastática para pulmão. Era uma paciente sem comorbidades, não tinha alergia, tinha uma carga tabágica importante de 40 maços ano. Ela tinha um performance status 1, de uma escala que vai de 0 a 4, sendo um paciente que, embora inteiramente ambulatorial e capaz de cuidar de si, tem algum sintoma, no caso dela, cefaleia, mas a cefaleia era leve, uma cefaleia 3 em 10. Foi realizado estadiamento padrão com PET e ressonância, lembrando que esse é o estadiamento padrão para pacientes com câncer de pulmão, se você tiver disponibilidade desses exames. Não tendo disponibilidade, a gente substitui o PET por uma cintilografia óssea, tomografia de tórax, abdômen e pelve, mantendo a ressonância de crânio. Essa paciente fez o PET e o PET mostrou a lesão pulmonar, nódulos pulmonares bilaterais e um derrame pleural ipsilateral, mostrando então que ela tinha tanto metástase pulmonar quanto metástase pleural. Então, por definição, ela já era uma doença estágio 4, incurável. O tratamento dela seria um tratamento paliativo. Na ressonância de crânio, ela tinha 9 lesões do sistema nervoso central. A maior delas era uma lesão parietal com efeito de massa. Ou seja, ela era uma paciente estágio 4 para pulmão, pleura e sistema nervoso central. Quando a gente fala de doença metastática, a gente tem que ter em mente que o objetivo maior do tratamento paliativo que é aquele tratamento que não é capaz de eliminar a doença, não é capaz de curar a doença, mas sim levar a ganho de sobrevida, ou seja, fazer com que o paciente viva mais, e em especial que ele viva mais melhor, né? Ganho de qualidade de vida. Adenocarcinoma de pulmão é uma doença heterogênea. Hoje em dia, apenas isso não é suficiente para a gente indicar tratamento. Idealmente, a gente tem que fazer algumas análises moleculares para a gente conseguir caracterizar esse tumor do ponto de vista molecular. Alguns tumores eles vão ter mutações drive, ou seja, mutações que são responsáveis de forma pontual pelo desenvolvimento desse tumor, ou seja, são essas mutações que são responsáveis por aquilo tudo que a gente conversou no início da aula, pelo crescimento de forma desorganizada e persistente da célula tumoral, pelo adquirir essa capacidade de invadir tecidos e de desenvolver metástase à distância. Quando a gente identifica uma mutação drive, nosso objetivo é inibir essa mutação drive, né, no caso de câncer de pulmão, e a gente já reconhece algumas mutações drive em câncer de pulmão que têm drogas-alvo e que a utilização vai ser justamente, né, a indicação vai ser justamente a gente inibir essas drogas-alvo. A maior parte dos cânceres de pulmão, porém, não tem mutações drive, né? Outro biomarcador, assim como as mutações, que a gente pode utilizar, de certa forma, para auxiliar a gente a predizer benefício de imunoterapia, é o PDL1, né? Lembra que eu falei que o PDL1 era o ligante do PD1, presente nos tecidos, né?
e aqui no caso no tecido tumoral. Então o que a gente testa é se no tecido tumoral a gente tem esse PDL1, ou seja, se aquele tumor utiliza desse mecanismo, de certa forma, para conseguir desligar, para conseguir inibir as células do sistema imune. A gente sabe que o PDL1 não é um biomarcador perfeito. Isso significa que alguns pacientes com PDL1 negativo vão se beneficiar de imunoterapia. E, por outro lado, alguns pacientes com PDL1 positivo não vão ter nenhum benefício de imunoterapia, mas hoje em dia é o melhor biomarcador que a gente tem no contexto dessa doença e, consequentemente, é o que a gente utiliza, de certa forma, para auxiliar a gente a entender se o paciente terá ou não benefício de imunoterapia, seja associada à quimioterapia, seja de forma isolada. E o que os estudos mostram para a gente é que quanto maior for o PDL1, maior é o benefício que o paciente atinge de quimioterapia, né? E de imunoterapia, perdão. Então, um paciente com PDL1 acima de 50%, ele vai ter um benefício maior de imunoterapia do que um paciente que tem um PDL1 entre 1 e 49%. E o paciente que tem um PDL1 de 1 a 49% tem um benefício maior do que o paciente que tem um PDL1 menor do que 1%. Mas como a gente consegue ver nesses gráficos de sobrevida, que são gráficos que avaliam a sobrevida global dos pacientes, ou seja, quantos pacientes se mantêm vivos ao longo do tempo, né? A curva azul é a curva de sobrevida dos pacientes que fizeram imunoterapia junto com quimioterapia, a curva vermelha, os pacientes que fizeram só quimioterapia, e o que a gente vê é que a curva vermelha está mais baixa porque mais pacientes morrem ao longo do tempo, o que significa que existe um benefício de associar a imunoterapia à quimioterapia padrão. Então, esses pacientes têm um ganho de sobrevida que, no caso, é estatisticamente significativo, que confere um resultado positivo para os estudos de imunoterapia em câncer de pulmão. Nossa paciente em questão, ela tinha um PDL1 de 30%. Então, quando a gente olha o gráfico, né, a gente vê que essas pacientes têm uma sobrevida mediana com imunoterapia de 21,8% versus uma sobrevida mediana de 12,1%. Sobrevida mediana significa o ponto que 50% da população inicialmente estudada veio a óbito e 50% da população inicialmente estudada continua viva, né? Então, isso significa sobrevida mediana. Óbvio que vai ter pacientes que vão ter uma sobrevida maior, óbvio que vão ter pacientes que vão ter uma sobrevida menor, mas sobrevida mediana é este conceito, né? E olhando em porcentagem, em 24 meses, 44% da população que faz imunoterapia associada à quimio continua viva, versus 33% dos pacientes que fizeram só quimioterapia. Tem uma diferença de cerca de quase 10 meses da associação de imunoterapia e quimioterapia, e por conta desse estudo, né, que hoje em dia a gente considera esse o tratamento padrão. Né? Novamente, o benefício é maior quanto maior o PDL1, mas pacientes com PDL1 de 1 a 49% se beneficiam de associação de imunoterapia, e esse foi o tratamento que foi indicado para a paciente. Além disso, ela tinha lesões cerebrais. As lesões cerebrais, o cérebro ele é protegido pela barreira hematoencefálica, então, embora a imunoterapia ela possa ter alguma penetração cerebral, geralmente a gente faz algum tipo de tratamento local. A gente pode fazer cirurgia, mas esse paciente tinha 9 lesões, então a gente entendeu que neurocirurgia para ela não era uma boa opção. Todas as lesões eram bastante pequenas. O que a gente fez foi um tratamento com radioterapia estereotáxica chamado SBRT, ou radiocirurgia, que visa a gente fazer uma dose concentrada, alta de radioterapia, mas concentrada, com menor efeito nos tecidos vizinhos, né? E com isso a gente consegue ter uma melhor eficácia, uma melhor eficiência da radioterapia comparada à radioterapia de crânio total, que é quando a gente irradia o crânio por completo. Então, essa paciente começou quimioterapia com imunoterapia. Ela fez inicialmente 2 ciclos, apenas com uma queixa de fadiga leve, que a gente associou inicialmente à quimioterapia, mas no 3º ciclo ela veio com uma queixa de uma piora importante da fadiga, a ponto de ela ter se tornado uma paciente com performance status 3, né, uma queda importante do performance, sendo que anteriormente ela era uma paciente com performance status 1.
A cada ciclo de quimioterapia, a cada aplicação de quimioterapia, o paciente faz exame de sangue para a gente autorizar a quimioterapia. E nos exames de sangue dela, a gente tinha solicitado tanto exames de tireoide, né, para avaliar a função da tireoide, quanto cortisol e alguns outros hormônios que muitas vezes a gente pede no início do tratamento de imunoterapia. E essa paciente se encontrava com TSH baixo, um TSH aumentado, um T4 livre baixo, né, que sugeria para a gente um hipotiroidismo, mas também um cortisol de 8 horas bastante reduzido e um sódio no limite, abaixo do limite inferior, né, de 132. Foi suspensa inicialmente a imunoterapia, pensando em toxicidade autoimune, foi solicitado um ACTH e foi encaminhada para endócrino. Os exames laboratoriais confirmaram tanto o hipotiroidismo quanto uma insuficiência adrenal primária, né, muito provavelmente imunomediada, né, por conta da imunoterapia. Foi começado corticoide para ela, sendo posteriormente desmamado ao longo do tempo. Posteriormente ao início do corticoide, a gente começou levotiroxina. Atualmente ela tem o hipotiroidismo controlado e uma vez que ela se tornou menos sintomática, foi reiniciada a imunoterapia. Então, o que essa paciente teve? Ela teve uma toxicidade imunomediada, uma toxicidade secundária à imunoterapia e eu trouxe esse caso justamente para a gente também discutir a questão de toxicidade de imunoterapia e o que a gente tem que saber sobre toxicidade de imunoterapia é que a principal toxicidade é a doença autoimune, né? Então, como eu falei lá na frente, quando a gente inibe a inibição, a gente não consegue inibir a inibição especificamente do antígeno do tumor, né? O que a gente inibe é de forma grosseira o PD1 ou o PDL1 ou o CTLA4. E, consequentemente, o que a gente está fazendo é inibir essa situação de imunotolerância, esse mecanismo de imunotolerância, que é um mecanismo que visa prevenir doenças autoimunes e visa prevenir uma doença inflamatória exagerada, né? Então, o que acontece é que se determinado indivíduo nasceu com uma tendência específica para ter uma determinada autoimunidade e, de certa forma, anos e anos de evolução permitiram o desenvolvimento de uma imunotolerância contra aquele antígeno daquele determinado tecido, o que a gente faz uma vez estimulando novamente o sistema imune é levar a uma resposta montada contra aquele determinado antígeno daquele determinado tecido. Então, quando a gente fala em toxicidade autoimune, a gente fala de qualquer toxicidade autoimune, né? As mais comuns, de fato, são toxicidades cutâneas, como prurido. Hipotiroidismo é um efeito colateral bastante comum. Colite é um efeito colateral, comum associado a anti-PDL1, anti-CTLA4, ao ipilimumab, mas, na verdade, de forma objetiva, os pacientes podem apresentar qualquer toxicidade autoimune, né? Já tive paciente com pneumonite, já tive paciente com nefrite, já tive um paciente que fez uma uveíte, tenho colegas que já tiveram pacientes que fizeram um quadro de Guillain-Barré, de miocardite, que acabaram evoluindo para óbito por conta de miocardite, pacientes que fizeram quadros de hipofisite. A minha paciente em questão, como eu falei, fez uma adrenalite. Enfim, já tive uma paciente que fez um quadro de diabetes tipo 1, abriu o quadro com cetoacidose, quase morreu. Os pacientes podem fazer quadros de vasculite, anemia, enfim. Psoríase, recentemente também tivemos um paciente que fez um quadro de psoríase, pênfigo. Então, de certa forma, esses pacientes podem fazer qualquer quadro de doença autoimune, embora alguns sejam mais comuns, talvez porque sejam doenças autoimunes mais comuns, né? É muito mais comum a gente ver um quadro de hipotiroidismo na nossa prática clínica do que a gente ver um quadro de Guillain-Barré. Mas, de qualquer maneira, a princípio, esses pacientes têm risco aumentado para qualquer doença autoimune, o que significa que nós, oncologistas, temos que ficar atentos para esses pacientes e orientar de forma adequada esse paciente. Qualquer sintoma atípico, ele deve relatar ao oncologista. Existem alguns efeitos autoimunes que são mais precoces, outros que são mais tardios. Os efeitos cutâneos e de trato gastrointestinal são os mais precoces. Os endócrinos, hepáticos, pulmonares e renais um pouco mais tardios. Mas o que a gente pode ver por esses gráficos é que mesmo os mais precoces podem ocorrer tardiamente e mesmo os mais tardios podem ocorrer precocemente,
o que faz com que a gente, na verdade, não consiga prever se esse paciente vai desenvolver alguma autoimunidade, quando vai desenvolver uma autoimunidade, e mais do que isso, a gente não consegue prever hoje qual autoimunidade será. Então, o que a gente tem que fazer, de fato, é ficar atento. Outra coisa que eu acho empolgante e interessante hoje em dia de imunoterapia e oncologia é, na verdade, a maior proximidade e a maior necessidade de uma proximidade grande entre o oncologista e as demais especialidades. O paciente que abre um quadro de pênfigo ou psoríase, a melhor pessoa para tratar esse pênfigo e psoríase é o dermatologista. O paciente que abre um quadro de colite, a melhor pessoa para tratar a colite é o gastroenterologista. E da mesma maneira vai ser o paciente que faz um quadro de pneumonite, ou que faz um quadro de hepatite, ou que faz um quadro de hipofisite, ou um quadro de adrenalite, que nem o nosso paciente. Obviamente, isso vai ser muito mais da rotina do dermato, do endócrino, do gastro, do pneumo, do nefro, do que da rotina do oncologista. E o tratamento dessas toxicidades autoimunes são semelhantes ao tratamento de qualquer autoimunidade, né? Um paciente que faz um quadro de pneumonite por conta de imunoterapia, ele vai ser tratado da mesma maneira que um paciente que tem um quadro de pneumonite por conta de uma doença autoimune, né? Mesma coisa vai valer para nefrite ou para qualquer outra dessas toxicidades. Então, obviamente, o auxílio do especialista, e mais do que isso, a visão do especialista, que hoje em dia ele também deve ter um conhecimento oncológico, mesmo não sendo especialista, é extremamente importante. Para essa paciente, como eu falei, ela fez uma adrenalite imunomediada, ela fez uma insuficiência adrenal primária, ela fez uma toxicidade grau 2, ela teve sintomas moderados. O que a gente fez foi segurar a imunoterapia, iniciar corticoide e desmamando o corticoide, uma vez que ela ficou assintomática, né? Na verdade, com sintomas leves, que é o que a gente chama de uma toxicidade grau 1, a gente reiniciou o tratamento. Essa paciente vem fazendo tratamento até hoje, tem mais de um ano que ela vem tratando. A última ressonância de crânio dela foi essa de junho, ela vai retornar agora com nova ressonância, mas ela mantém uma resposta completa em sistema nervoso central e ela também tem uma resposta completa pelo PET no tórax, né? Então, ela não tem sinais de atividade de doença, o que mostra uma resposta excelente de imunoterapia com quimioterapia. Se a gente lembrar daquele primeiro quadro que eu mostrei, a sobrevida mediana de pacientes fazendo só quimioterapia por volta de 12 meses, o que significa que essa paciente já tem uma sobrevida maior do que a sobrevida mediana esperada antes do início de imunoterapia, né, antes da incorporação de imunoterapia na rotina. Então, enfim, isso extremamente bem, funcional, trabalhando com a família, com os netos, enfim, vivendo uma vida absolutamente normal, estudiosa, conversando sobre política, sobre vida, e com muita qualidade de vida, né? Então, não tenho dúvida que o tratamento conseguiu tanto aumentar a sobrevida dela, mas em especial vem dando bastante qualidade de vida, apesar do efeito colateral que ela teve, né? Foi visto precocemente, a gente rapidamente interviu. Hoje ela vem fazendo uma dose bem baixinha de corticoide, que não gera nenhum efeito colateral para ela, e vem utilizando levotiroxina também, já com uma dose estabilizada, sem nenhum sintoma, tanto do hipotiroidismo quanto da adrenalite. Então, o que eu quero falar é que, de fato, o tratamento oncológico vem se tornando cada vez mais individualizado e mais drogas vêm surgindo no contexto de oncologia. Com certeza vocês terão outras aulas sobre drogas-alvo, enfim. Lembrando que a imunoterapia não é uma droga-alvo, ela é até o oposto. Como eu falei, ela não é contra um determinado alvo. O que a gente faz, na verdade, é inibir a inibição de forma geral, né? Mas, de certa forma, ela visa tratar ou ela visa corrigir um desses mecanismos de crescimento e desenvolvimento de células tumorais, que é a evasão ao sistema imune. Cada vez mais a gente associa imunoterapia a tratamentos e a diferentes tratamentos, associando com radioterapia, imunoterapia e quimioterapia. Isso vem se tornando mais comum na prática oncológica. A gente tem que lembrar que, de fato, nos últimos anos a gente teve um avanço muito grande, aquele gráfico que a gente mostrou inicialmente, entre o desenvolvimento do ipilimumab e a sua aprovação foram 11 anos e, ultimamente, os tempos de aprovação para diversas indicações vêm se encurtando e cada vez mais pacientes vêm se beneficiando de novos medicamentos, especificamente aqui no caso sobre imunoterapia,
porém, o custo, né, ainda é um fator limitante e, mais do que isso, independente do custo, mesmo um paciente que tem acesso a todos os tipos de tratamento, nem todos os pacientes se beneficiam de imunoterapia ou qualquer outra droga-alvo, né? Então, isso ainda é uma das fronteiras em oncologia, a gente conseguir refinar cada vez mais esses tratamentos, seja associando ou diminuindo tratamentos em alguns casos. Para isso, a gente precisa trabalhar melhor em relação a biomarcadores, cada vez mais entender mais sobre esses biomarcadores é importante para uma melhor seleção de pacientes. O custo, como eu falei, deve continuar sendo discutido e toxicidades autoimunes são comuns com a imunoterapia e cada vez mais os pacientes devem ser vistos em conjunto, de forma multiprofissional, quando desenvolvem toxicidades autoimunes e por conta disso, cada vez mais, mesmo médicos não especialistas têm que se habituar a ver pacientes oncológicos, têm que entender e, de certa forma, de se desmistificar de alguns preconceitos em relação a pacientes oncológicos, entender que a gente vem conseguindo ganho de sobrevida com qualidade de vida para esses pacientes. Eu acho que isso torna cada vez mais importante discussões como essa sobre oncologia, né? Não exclusiva para pacientes, para oncologistas, né? Mas discussões gerais e para acadêmicos, enfim, eu acho que isso se torna cada vez mais importante, de certa forma, a disseminação dessa informação. Então, é isso. Qualquer dúvida, eu deixo meu e-mail, né? Qualquer questionamento, qualquer dúvida. Espero ter ajudado e, enfim, auxiliado em alguma coisa, tirado algumas dúvidas sobre esse tema. Tá bom? Obrigada.